Olá para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 30 de novembro de 2022 e recentemente mandaram uma mensagem em um dos vídeos aqui no canal pedindo para que eu comentasse a respeito de alojamento no seminário JMC. Eu confesso que depois eu procurei esse comentário, mas sumiu, mas eu lembro da pergunta. E aí, com uns 2 meses de atraso, estou aqui respondendo. Na época eu respondi para a pessoa, que eu também não lembro quem foi que fez a pergunta, que eu ia fazer uma entrevista, ou tentaria fazer uma entrevista com algum morador lá do alojamento do seminário, mas acabei não conseguindo fazer essa entrevista por causa da agenda, e agora nós entramos de férias, e aí lascou tudo. Pior ainda, não vou conseguir fazer essa entrevista. Mas o seminarista Paulo Henrique, que é um colega de classe meu, que mora no alojamento, ele veio do interior, veio de Presidente Prudente com a esposa e os filhos, ele gentilmente gravou um vídeo para nós aqui, explicando um pouco a respeito da rotina e de como é que funciona o alojamento, tanto para solteiros como para casados no seminário José Manuel da Conceição aqui em São Paulo. Então, sem mais delongas, acompanhe o vídeo do Paulo Henrique e eu já deixo aqui o meu agradecimento a ele. Brigadão, Paulo. Vai ser muito útil aí, eu espero, né, para muitas pessoas o seu comentário, a sua contribuição. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Fala pessoal do canal Reformado, é uma alegria poder conhecê-los, é uma honra poder participar aqui do canal. Meu nome é Paulo Henrique, sou seminarista presbiteriano, estudo aqui no seminário José Manuel da Conceição, o JMC, que acredito que boa parte de vocês já conheça. Eu fui convidado pelo Augusto, amigo e companheiro aí de estudos, para trazer aqui uma pequena contribuição sobre o assunto alojamento do JMC. Acredito que esse seja um assunto importante porque ele faz parte daquelas dúvidas frequentes que surgem na cabeça daqueles que desejam estudar aqui no JMC. Onde eu vou morar? Onde eu vou ficar com a minha família? Muitos vêm de regiões distantes e às vezes não conhecem a cidade de São Paulo. Então é natural que surjam dúvidas a respeito de segurança, de localidade, de distâncias e coisas semelhantes. Então o nosso objetivo aqui é trazer algumas informações que não são exaustivas, mas acredito que são suficientes para que vocês tenham pelo menos uma ideia de como funcionam as coisas aqui com relação ao alojamento. Beleza? Bom, a primeira coisa, há disponibilidade para todos os seminaristas? E a resposta é sim, tem casa para todos. O JMC é muito bem organizado com relação a isso, tá bom? Essa disponibilidade ela se dá da seguinte forma. Existem alojamentos que são reservados aos seminaristas casados e existem alojamentos que são reservados aos seminaristas solteiros. Isso implica em diferenças ali na forma em que você vai morar. Os seminaristas solteiros eles dividem um espaço, seja uma casa ou seja um apartamento, enquanto os seminaristas casados, obviamente, vão ter ali o seu próprio espaço, né, com a sua família, seja uma casa ou seja em um apartamento, tá bom? Segunda coisa que eu gostaria de tratar com vocês a respeito da localidade, a respeito da distância. Vejam, todos os alojamentos do JMC estão localizados perto do seminário. Tá? Estão localizados aqui na zona sul de São Paulo, onde o seminário fica, e todos os alojamentos estão localizados perto do seminário. Quando eu digo perto, você precisa considerar o que é perto em São Paulo, tá? Porque às vezes aquilo que é perto aqui, pelo tamanho da cidade, não é perto aí na sua região. Então, considerando o tamanho da cidade, questões como trânsito, a gente pode dizer que todos os alojamentos eles estão perto do seminário. Mesmo aqueles que estão um pouquinho mais distante, aí, vamos colocar aqui uma distância de 10 quilômetros, eles possuem uma boa condução para cá. Tá? Nós temos ponto de ônibus perto do seminário, nós temos estação de metrô perto do seminário. Então, mesmo aqueles que moram, que residem aí naqueles alojamentos que ficam um pouquinho mais distantes, eles possuem essa facilidade com relação à condução. Outra coisa, com relação ao valor, preciso pagar algo para morar em um alojamento do JMC? E a resposta também é sim. Existe uma taxa de aluguel que é cobrada em todos os alojamentos. Ela possui uma pequena diferença entre os alojamentos, mas todo alojamento tem uma taxa de aluguel. Só que é uma coisa importante aqui. Essa taxa ela não é cobrada no seu valor integral. Ou seja, o JMC cobra apenas uma parte daquilo que realmente seria o valor do alojamento, do local. Isso é importante você saber porque, por exemplo, o alojamento que eu moro hoje com a minha família, que
é o alojamento mais próximo do seminário, chega no seminário com 5, 6 minutos a pé. Esse alojamento ele está em uma região nobre da cidade de São Paulo, é um bairro nobre de São Paulo, e o valor do aluguel aqui é muito alto. Só que a taxa que a gente paga está bem abaixo daquilo que realmente a localidade exige e cobra. Para vocês terem uma ideia, hoje a taxa que nós pagamos aqui está na casa dos R$800, o que é bem abaixo do que realmente valeria, né, o apartamento, o alojamento, por causa da sua localidade, tá bom? Então coloque isso na sua agenda aí, anote isso. Há uma taxa a ser cobrada, e todo seminarista que precisa regular bem suas contas, ele precisa considerar isso. Fora essa taxa, você também terá de pagar aquelas outras contas que são comuns a uma moradia, a uma residência, que são contas de água, contas de luz, gás e coisas assim. Outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês a respeito da convivência. Como que é a convivência dentro de um alojamento de seminarista? Eu vou falar especificamente do alojamento que eu moro há 2 anos. Tá? Eu estou indo para o 4º ano aqui de curso. Já tive a oportunidade de morar em 2 alojamentos do JMC. Este que eu moro hoje, faz 2 anos que eu estou aqui com a minha família. Então eu vou falar especificamente dele, que é o maior alojamento do JMC. Nós temos aqui muitas famílias e nós temos aqui, por consequência, muitas crianças. Então isso exige uma convivência entre crianças e uma convivência entre adultos. E essa convivência ela se dá de forma normal. Ela tem coisas comuns com relação aos outros condomínios e tem algumas coisas que são obviamente diferentes. Isso pelo fato de que todos que estão aqui estão no mesmo barco. Têm aí a mesma profissão, estão caminhando para o mesmo rumo. Então isso torna o alojamento um pouquinho diferente dos demais condomínios. Então o que a gente tem em comum com os outros condomínios? Nós temos regras. Regras com relação a horário, regras com relação a silêncio, regras com relação a barulho em determinados horários do dia, como todo condomínio possui. Regras com relação a vagas de carros, a uso de elevadores, tudo isso está registrado, né, como uma regra aqui que todo morador seminarista precisa levar em consideração e precisa obedecer. Tá? Então essas coisas são comuns e vocês provavelmente já deveriam imaginar. Aquilo que mais chama a atenção aqui são as diferenças, né, que nós temos com relação aos demais condomínios. Como essas diferenças elas ocorrem? Vejam, nós temos aqui um surgimento constante de novas amizades, porque são pessoas que vêm de lugares diferentes, pessoas que vêm de regiões e costumes diferentes e acabam tendo uma convivência. Isso ocorre principalmente com relação às crianças que fazem uma amizade entre si, brincam em uma área de lazer que nós temos aqui no alojamento, e as mulheres, as esposas dos seminaristas que passam boa parte do dia aqui dentro do alojamento. Então constantemente elas descem com suas crianças e ficam ali conversando entre si, fazem amizade. Óbvio que nem todos se aproximarão de todas as pessoas da mesma forma, alguns se aproximam mais de uma pessoa, de uma família do que de outra, isso é normal. Ocorre que às vezes a gente chega em um alojamento e você tem ali pessoas que estão morando há 2, 3 anos e você já tem um círculo de amizade estabelecido. Ocorre também uma contribuição de uma família com a outra, no sentido de que às vezes uma família com um filho pequeno precisa resolver, os pais precisam resolver alguma coisa na cidade. E aqui não tem avó, não tem tios para deixarem as crianças, então às vezes ocorre isso, de você deixar seus filhos pequenos com outra família. Isso se dá pelo fato de que há uma confiança aqui entre as pessoas, justamente por serem todos cristãos, por estarem todos no mesmo barco, por todos estarem ali lutando pelo mesmo objetivo. Então há essas questões que são interessantes. Naqueles alojamentos que são mais distantes, você também tem uma contribuição ali em relação à carona. Às vezes ocorre de um seminarista ter um carro e os demais não terem carro. Então, ao invés de eles virem de metrô ou de ônibus, eles se juntam e vêm de... Isso também ocorre. Então, a convivência ela se dá dessa forma. Ela não é uma convivência perfeita, porque nós estamos falando de seres humanos, que embora sejam cristãos, são seres humanos, pecadores, com seus limites, com suas falhas. Então, é sempre bom a gente lembrar
da necessidade de respeito, da necessidade de ordem, da necessidade de organização. Essas coisas são sempre muito importantes, são sempre válidas, tá bom? E por último, como eu faço para morar em um alojamento do JMC? Eu já disse a vocês no início que há disponibilidade para todos, mas para que você chegue a um alojamento do JMC, passe a morar num desses alojamentos, você precisa passar pelo processo. Primeiro você precisa ser aprovado, tendo sua candidatura aprovada, vestibular aprovado, e você tendo a certeza de que virá estudar aqui, você então passará por um processo em que seus dados serão coletados. Entre esses dados estará a pergunta a respeito da sua necessidade de moradia ou não, porque ocorre, às vezes, é muito raro, mas ocorre, de um seminarista vir para cá e alugar uma residência, um apartamento por conta própria, ou morar em alguma residência da igreja em que ele irá trabalhar. Isso às vezes acontece, embora seja muito raro. A maior parte necessita de um alojamento. Tá? Então, você precisará passar essa informação. Olha, eu preciso morar em um alojamento. E todo seminarista que mora a mais de 30 quilômetros de distância do seminário, ele possui esse direito, ele pode fazer essa solicitação. Agora, para qual alojamento você vai? Isso será decidido por algo que você deve conhecer muito bem, que se chama lista de espera. Por que existe uma lista de espera? Porque tem seminaristas sem casa? Não, porque existem alojamentos que estão mais próximos ao seminário, em melhores localidades, e esses são naturalmente mais concorridos. Então ocorre que alguns estão ali na lista de espera, esperando vaga nesses alojamentos. Então você não pense que você irá chegar aqui e vai escolher o alojamento que você quer ficar. Não é dessa forma. Existem alojamentos, como o que eu estou hoje, que estão 100% ocupados. E irão vagar aí apartamentos no final do ano agora, porque nós temos uma turma formando. Então essas pessoas, esses seminaristas, deixarão vagos esses alojamentos, né, esses apartamentos. E quem virá para cá serão aqueles que estão na lista de espera nos primeiros lugares ali. Alguns fatores são levados em consideração, filhos, o número de filhos, algumas necessidades especiais que algumas famílias possuem. Então, tudo isso é exigido também na questão de você ir para determinado alojamento ou outro alojamento, tá bom? Então, existe essa lista de espera. Pessoal, eu espero que essas informações tenham contribuído aí para que vocês tenham pelo menos uma ideia de como funcionam as coisas aqui, em relação à disponibilidade, a local e distância, ao valor, a convivência, como ela se dá e como se dá o processo de você morar em um alojamento do JMC, tá bom? Para finalizar, eu gostaria aqui de deixar novamente um abraço a todos e espero que, se alguém que está assistindo esse vídeo possui esse desejo de estudar no JMC, que esse desejo seja concretizado, que Deus confirme esse seu desejo, esse seu chamado. E se depender de mim, e com certeza se depender do Augusto, fica aqui a recomendação de que o JMC é uma excelente instituição para que você adquira esse conhecimento a respeito da Palavra de Deus, cresça para esse ministério, seja preparado para esse ministério. Que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Até mais.